Olá a todos, não me julguem. Ai pá, como estão? Não me julguem, vocês gostam muito de me julgar. Vêm para aqui ouvir o podcast, ouvir os meus desabafos, para depois julgar. Malta, isto não é sobre julgar, é sobre viver, sobre ouvir, sobre estar. Como é que estão? Como é que vocês vão? Como é que vão essas coisas? Então, acabei de chegar, fui a Portugal votar. É verdade. Então fiz 2 horas de caminho para poder ir votar. Fiz aquela questão do voto antecipado, em mobilidade, exatamente. Então eu, como estou a 2 horas de Portugal, escolhi o Conselho de Valença para poder ir votar, fui ao município, fui à Biblioteca Municipal de Valença e votei. Deram-me 2 envelopes, coloquei lá dentro o envelope, coloquei lá dentro os votos, o voto, aliás, fechei, pus dentro do envelope branco, depois pus dentro do envelope verde e depois lá foi. Lá foi o voto. Eu fiz aquilo em tipo 2 minutos. Se calhar nem tanto. Eu fiquei a pensar, 2 horas para isto. Mas vale a pena, malta. Eu pelo menos fico realizado, fico com um sentido de dever cumprido. Ok? E isso para mim é muito importante. Então, esta semana, deixa-me falar antes disto, esta questão de ir a Portugal, basta eu passar aquela placa a dizer Portugal que eu sinto-me em casa, malta. Sinto-me verdadeiramente em casa. E eu que passei as últimas semanas em Portugal, últimas 2, também não foi assim tanto tempo, o Natal e do Ano Novo, eu sinto muito bem, pá, isto de voltar a casa é sempre muito complicado. Mas eu, ao dia de hoje, eu estou muito bem aqui, ok? Para quem está a chegar hoje a este podcast, e temos tido muitos novos ouvintes, eu, neste momento, vivo em Carvalho, mais propriamente perto da Corunha, mais propriamente na Galiza, ok? Mesmo no norte de Portugal. É verdade, estou por aqui. E sim, é verdade, amigos, continua a chover e continua muito frio. Mas sabem, olha, faz parte. Eu qualquer dia já estou com uma malta daqui. Não uso guarda-chuva, não uso nada, porque vai chover. Vou levar com a chuva. Vou estar a gastar dinheiro em guarda-chuvas. Porquê? Eu noto que os miúdos aqui, eles saem ali às 2 da tarde da escola, e eu noto aquela malta a ir toda sem guarda-chuva. Tipo, pronto, estamos na boa, estamos bem, nós é que vamos bem. E eu ali, tipo, estou a proteger-me, bué, da chuva. Tipo. Vocês sabem como é que nós, os tugas, somos, certo? Por falarem como é que nós, tugas, somos. Eu, como bom tuga que sou, num país diferente, que venho para cá viver, uma coisa é vir para aqui de turismo, ok? Vou vendo as coisas, analisando as coisas, pá, e é turismo. Outra coisa é viver noutro sítio. E nós estamos sempre... eu estou a dizer nós, eu espero que sejamos nós. E que não seja só eu, mas estamos sempre à procura de defeitos. Eu vejo um defeito aqui em todos os lados. O café passou de 1,50€ para 1,70€. Na Xandite, no Laranjeiro, passou de 80 cêntimos para 90 cêntimos. Ou seja, há aqui alguém a ganhar muito dinheiro com o café. E eu disse isto ao senhor. Ele disse assim, mas eu fui a Lisboa e ao Porto e também encontrei por este valor. Eu disse, pois, mas você também foi comer a sítios que eram muito caros. Eu acho que ele não me entendeu, mas pronto. Claro que entendeu. Depois, coisas que eu vou vendo. Aqui ainda não há self-service. Aquelas caixas... É self-service? Não sei como é que se diz. Aquelas caixas que somos nós que passamos as compras, aqui ainda não há. O que é bom para os trabalhadores. Por falar nisso, no outro dia fui aqui a um supermercado, a um maiorzito aqui da zona, e estava lá a trabalhar a mãe de um atleta meu. Eu tenho a ideia, todos os sítios onde eu vou aqui em Carvalho, eu conheço alguém. Ou porque é mãe, ou porque é pai, ou porque é tia, ou porque não sei o quê. Sempre lá do clube, né, relacionado com o handball. Sempre. E então, o que é que aconteceu nisto? Ao que é que eu coloquei defeitos desta última vez? Malta, decidi ir ao cinema. Então, toda a gente falava do filme e do livro A Empregada, ou A Criada, não sei. Aqui em Espanha chama-se A Assistente. E toda a gente andava a falar deste filme e eu, como não tive a oportunidade de ir em Portugal, decidi, olha, vou pela primeira vez aqui ao cinema. Eu tenho um cinema aqui a 800 metros.
Então lá fui eu. Decidi ir, sábado não tinha jogo à tarde, decidi ir às 8 da noite, deixa-me ir ao cinema. Fui, subi as primeiras escadas, subi as segundas escadas e apercebi-me logo que havia mais umas terceiras escadas. E que a bilheteira estava fechada. Eu, ui, como é que eu me vou safar agora? Ao subir as terceiras escadas, lá vi a zona das pipocas e pensei, olha, vendem aqui. Mas não vendiam. Havia uma zona mesmo para bilheteira. Um balcãozito. Então fiquei à espera cerca de 5 minutos. Pá, foi bastante tempo, não é? Tendo em conta que não estava ninguém à minha frente. Então, entretanto, saem os senhores com o lixo, estavam a varrer o lixo, tinha acabado outra sessão antes, e apercebi-me que as pessoas que estavam a varrer eram as mesmas que me iam vender o bilhete. E quem é que lá estava? Um diretor do clube onde eu estou a trabalhar neste momento. Ou seja, mais uma pessoa conhecida ali. E eu agradeci a Deus, porque eu pensei, fogo, eu vou ter dúvidas e ele vai-me ajudar. Ou pelo menos sabe que eu sou português e qualquer coisa vai-me tentar facilitar a vida. Não tenho que me fazer de bué da burro e não sei o quê. Então pronto, lá ele, Walter por aqui, não sei o quê, descanso, eu sim, pronto, blá, 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 blá. Falámos daqui, falámos dali, e eis que pedi o bilhete, paguei 6,5€, barato, e eu depois disse, olha, que não estava ali ninguém naquela zona, que era a zona das pipocas, e não sei o quê, ele disse assim, eu já lá vou. E eu pensei, já lá vou, que percebi que ia lá alguém. Entretanto, eu pago o bilhete, ele pica o bilhete, ou seja, já não precisava de picar o bilhete. E vou para a zona das pipocas. Quem é que me vai servir? A mesma pessoa. A mesma pessoa. Ou seja, eles fazem tudo aqui. Os cinemas não são muito grandes e ele serviu-me. Então pedi pipocas, perguntei se tinham pipocas dulce. Né? Dolce. E eles disseram que não, que só tinham salgadas. Eu fiquei tão triste. Porque eu gosto muito de ir ao cinema, gosto muito de comer pipocas, mas gosto muito daquela cena de metade doces, metade salgadas. Eu sei, malta, eu sei que isto não é muito normal, mas é cada vez mais normal. Respeitem-me, está bem? Não me julguem. Então, e eu ia pedir um balde de pipocas bué da grande, a bebida bué da grande, porque era para mim e porque era para festejar a minha primeira vez aqui no cinema. Então tive que pedir um pequenino, porque eu não ia comer tudo salgadas, acho que aquilo não tem piada nenhuma. Então o senhor ofereceu-me o quê? Um pacotinho de gomas. Pá, fiquei muito feliz, mas agora não sei se é tradição aqui, como quando eles pedimos um café, eles oferecem sempre um bolinho, não sei se é tradição, ou se é... ou se pronto, o senhor foi simpático porque me conhecia. E porque devia estar a pensar que eu estava a precisar de um docinho. Então pronto, lá fomos para a sala de cinema, uma sala de cinema muito comprida, ou seja, as nossas são muito largas, não é? Ou seja, o ecrã também é muito largo. Aqui o ecrã não é tão grande, mas a sala é comprida, ok? Tinha cerca de 14 filas de 11 lugares, ou seja, muito comprida. O filme, dobrado, é verdade, malta, dobrado, e fez-me... Eu sabia que ia apanhar isso, não havia outra opção, aqui não há outra opção. Aliás, eu falava aqui com um rapaz e ele disse, uma vez fui em Portugal e vocês é tudo em inglês, usam legendas. E ele tipo a gozar, tipo connosco. E eu, é assim que é, amigo. E ele, não, aqui é que é. Pronto, cada um com as suas tradições, cada um com as suas cenas. Pronto, eu acho que eu entendi o filme todo e eu acho que pode-me ajudar a aprender mais espanhol. Porque eu não sei se já vos disse, eu estou numa zona que falam galego e falam espanhol. E eu falo portunhol. E o meu portunhol adapta-se perfeitamente ao galego, ok? E ao espanhol de vez em quando. Então eles vão entendendo algumas coisas. Depende das pessoas. E eu vi o filme, percebi perfeitamente. Bom filme, vão ver. Ok, gostei. É fecholas, vê-se bem. Não é tipo aquele filme zorro. Mas é um bom filme. Mas foi uma boa experiência. Não sei se vou repetir por causa das pipocas. Ou então levo pipocas de casa. Doces, de preferência. Ou então misturo lá. Mas, não vou para o cinema para comer só pipocas salgadas, não é? Bem, o
que é que se passou mais esta semana? Olha, tive o meu primeiro arrufo com um pai de um atleta. Ainda não tinha tido. Eu estava à espera e ainda não tinha tido. Então vou-vos contar. Querem saber? Vou-vos contar. Então, eis quando, senão que... o que é que aconteceu? Nós tivemos 2 semanas de férias e eu pedi a um rapaz que está a trabalhar comigo na parte física para preparar treinos para os miúdos, para eles fazerem em casa ou no ginásio, como queiram, adaptável, e também tinham que fazer corrida. Ou seja, basicamente, durante as 2 semanas, imagina, o Natal foi à quarta e o Ano Novo à quinta, o Ano Novo também à quarta, pronto. Na semana seguinte, segunda-feira treinámos, terça eles treinaram, exatamente, eu é que não dei esse treino. Então, Natal foi quarta, sexta-feira treinavam. Depois, segunda treinavam e sexta-feira treinavam novamente. Ou seja, não lhes estragava as festas nenhumas e podiam estar na boa. E era uma forma deles estarem ativos. Houve uns que me enviaram que fizeram corrida, houve outros que me enviaram que andaram de bicicleta. O que interessava é que eles estivessem ativos, ou seja, eles perceberam. Uma parte percebeu e, como é normal, houve uma parte que não quis fazer. É a ideia que eu tenho, ok? Porque eles dizem que olvidaram, que se esqueceram. Acho que é isso que quer dizer, eu nem fui ver, porque fico full com esta história da malta não cumprir. Então, houve uma parte que não cumpriu. Ok, não cumpres, tens um castigo. No primeiro treino, toda a gente a correr, por causa destes que não correram, ou não fizeram nada. No segundo treino, perguntei quem é que não tinha cumprido. Tiveram que fazer ali uns 15 minutos à volta do... Enquanto os outros faziam passo, eles estavam a correr à volta. E no final... Eu tinha dado eu tinha muita roupa dos meus antigos clubes que dei, mas ainda tinha lá em casa mais. Então trouxe para dar a esta malta. E então, a quem é que eu dei? A quem tinha cumprido. Ó Walter, mas isso não são muitos castigos? Não, malta, até é pouco. Então dei-lhes roupa, pá, eles ficaram super contentes de receber roupa de clubes, de seleções, seja lá do que for. E ficaram super satisfeitos. Até recebi uma mensagem de uma mãe a agradecer bastante pela forma como o estou a tratar. E eu disse, é o mínimo, é o mínimo. Não, fiz um emoji de a pescar o olho e um braço de força. Depois, no dia seguinte, nós tínhamos jogo, ou seja, neste sábado tivemos jogo ontem, e o que eu e o rapaz que está a trabalhar comigo, o adjunto, nós dissemos, olha, a malta que não cumpriu com a corrida vai jogar menos. Porquê? O que é que nós pensámos? Pensámos em colocá-lo, em não jogar. Só que nós temos 2 equipas e uma das equipas iria ficar muito desfalcada. Então decidimos pelo castigo de jogar menos tempo. Ok. Houve um dos miúdos, daqueles que não cumpriu, que é guarda-redes, que o outro jogou bastante tempo e na altura em que nós decidimos entrar, era o adjunto que estava a tomar conta desse jogo. Eu estava no banco... falou com esse miúdo que guarda-redes e disse, olha, vai aquecer. E ele, agora não quero. Ok, não queres, então não jogas. Tranquilo, está ali resolvido. Eu, entretanto, viro-me para ele, eu não vi esta cena, disse-me assim, olha, não te esqueças que o rapaz também tem que jogar. Ele, eu disse-lhe para ele aquecer, ele disse que não queria. Por isso eu disse que ele não jogava. E eu, ok, concordo, está feito, assunto encerrado. No final do jogo, como responsável pela equipa, como pessoa super madura que sou, fui falar com o miúdo a dizer que, na boa, super tranquilo, olha, não podes ter esse tipo de comportamento, tu és um miúdo que cumpre com tudo e que sempre cumpriu com tudo até agora, tens ido ao escalão de cima, tens treinado com o escalão de cima, chamei-lhe ali à responsabilidade e ele concordou comigo e disse ainda por cima, tiveste uma resposta negativa perante o rapaz, o tal adjunto, e ele ajuda-vos em tudo, está sempre convosco, acho que lhe devias pedir desculpa. Super bem resolvido. Malta, isto é uma situação que acontece muito, faz parte. Os miúdos vão sempre testar, vão sempre tentar. Walter, mas este miúdo cumpria, porquê que não cumpre? Porque estava de férias e porque quer estar de férias e de férias quer estar a descansar. Ok, faz parte, mas eles também têm que aprender que nas férias também têm que continuar a trabalhar. Não é todos os dias, não é a todas as horas, mas de vez em quando, ainda por cima, se o treinador passa essa responsabilidade, que eles devem cumprir. Tudo bem feito, tudo resolvido. Vamos treinar segunda-feira? Bora.
Não. Estou eu muito bem sentado e chega-se esse miúdo, depois de tomar banho ao pé de mim e diz: Walter, o meu pai queria falar contigo. E eu: ok, 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 pais. Ai, esses seres, esses seres. Então, lá fui ter com o senhor e o senhor disse que queria falar comigo. Eu disse: ok, vamos falar. E ele disse, começou com a expressão, foi muito boa, que na casa dele manda ele e que ali no jogo mando eu. E eu: sim, verdade. Então ele queria saber porque é que o filho não tinha jogado. E eu expliquei-lhe esta história toda. E ele, boa parte das coisas, dizia: não te entendo, não te entendo, não te entendo. E eu arranjava outro tipo de expressões para tentar lhe explicar aquilo que estava a dizer. Foi uma conversa muito difícil de ter. Senti-me ali um bocadinho mal a certa altura porque ele dizia: não te entendo. E então ele disse uma coisa que foi: eu hoje trabalhava, não fui trabalhar para poder vir ver o meu filho a jogar e ele não jogou, estou bastante chateado. E eu: pois, mas o que é certo é que ele não cumpriu, expliquei-lhe tudo, ainda por cima disse que não queria jogar, e então ele disse assim: se ele não quer jogar eu vou-lhe tirar do handball. Disse: não faça isso não faz sentido nenhum. Aconteceu esta situação, faz parte, é normal, e nós, pronto, tivemos que lhe dar um castigo. Pois, mas ele estava de férias, e eu disse: pois, mas ele estava de férias, mas houve uma boa parte da equipa, mas malta, uma boa parte mesmo. Eu tenho 34 miúdos nesta equipa e cumpriram 24, imaginem. Mais coisa, menos coisa. Ou seja, quase todos cumpriram. Eu tenho que beneficiar a malta que cumpriu. Aliás, eu não tenho que prejudicar a malta que cumpriu, não é? Acho que é assim que se diz, não é? Eu basicamente não posso... Quem cumpriu, ok, jogou mais tempo, fez, teve mérito, ainda levou ali umas roupas. Quem não cumpriu tem que levar ali um castigo, isso faz parte, tem que haver uma diferença, não é? Até para eles perceberem no futuro. E ele: pois, mas eu saí do meu trabalho. Malta, este homem estava chateado, não porque o filho não tinha jogado, mas porque ele tinha saído do trabalho. Antes de mais, se ele não foi trabalhar é porque pode, porque eu não posso faltar ao meu trabalho. E ele, estava super irritado, a falar bem, mas super irritado, a dizer que o filho devia ter jogado, porque se eu disse para ele jogar, ele devia jogar. E eu disse que pronto, que faz parte, os miúdos vão testar-nos, vão tentar ir até um sítio. O miúdo é super educado, mas tentou testar, viu ali o caminho dele, tentou medir forças e a força dele deu para que ele não jogou, não é? E teve um castigo. E o pai dele disse que será assim que o ia tirar do handball. Aí eu fiquei tipo: não faça isso não faz sentido nenhum. E ele: não te entendo. Quer dizer, cada vez que eu queria dizer que não fazia sentido ele tirar o filho do handball por causa disto. E que isto faz parte, malta. As pessoas não têm que ser todas iguais. Os miúdos não têm que ser todos iguais. E ainda por cima isto é um miúdo que cumpre, que tentou testar. Faz parte disto. Nós não queremos só miúdos que amém, ok? Não queremos que miúdos de vez em quando nos testem, nos digam que não, e que nós tens que fazer. Eu queria tirar o miúdo do handball, eu disse: não faça isso, não sei o quê. Olha, eu vou chegar a casa, vou falar com ele, vou falar com a mãe dele, depois vamos decidir. Eu disse: olha, da minha parte eu estou aqui para ajudar, estou aqui a ajudar na educação dele, naquilo que posso ajudar, inclusive a pedir as notas dele, que sei que não foram boas. E o pai dele disse assim: na minha casa mando eu, você não tem nada que pedir as notas. Eu: foda-se. Sim, mas se quiser não me dar as notas, não dê as notas, não é obrigatório, mas saiba que eu estou preocupado com essa parte. Eu quero ajudar enquanto educador. E para que eles também saibam que aqui no handball existe essa responsabilidade. E lá, vou chegar a casa, vou falar com ele, mas da minha parte ele não vê mais. Aí eu fiquei... Mas depois eu digo-lhe qualquer coisa. Eu fiquei para morrer porque... Imagina, entre mim e o miúdo ficou tudo bem, ficou tudo resolvido. Eu acho que isto é uma situação normal. Se calhar aqui há uns anos eu, enquanto treinador mais novo, levava isto muito a peito e tudo mais. Hoje em dia, com a minha maturidade e com a minha experiência, sei que isto faz parte. O meu objetivo é ajudar todos os miúdos. O que é que aconteceu? Fiquei mesmo triste de pensar que o miúdo ia deixar por um capricho daquele pai.
porque o que aquele pai tinha acontecido é que ele tinha ficado chateado por ter faltado ao trabalho e não tudo o resto. Então, ao final da tarde, aquele pai manda-me uma mensagem a dizer que queria falar comigo. Eu não me apeteceu, respondi-lhe só 2 horas depois. E 2 horas depois lá ele ligou-me e ele ligou-me a pedir desculpas, a dizer que ele estava muito enervado porque tinha faltado ao trabalho. Pois, que na segunda-feira o miúdo vai ao treino, como? E sou eu que decido o que é que ele faz, sou eu que mando, sou eu que não sei o quê, bababababá. E ele pediu imensas desculpas. Eu disse, não tenho que pedir desculpas, vamos seguir, siga caminho, ainda bem que o rapaz continua. Mas já viram, tipo, que os pais... Ele ia estragar ali uma cena, ia retirar um miúdo, tipo, que não cumpriu uma vez, ia retirar... Opá, vejam a confusão que ia estar instalada. Pais deste país, pais deste mundo, por favor, pensem antes de tomar essas medidas drásticas, essas de meter cá para fora isso que vocês pensam. Eu sei perfeitamente que os filhos para nós são os melhores do mundo, isso faz parte, ok, boa, mas pensem neles como seres humanos, pensem neles no futuro, pensem neles o que é o passado deles, o que é que vocês estão a construir, o que é que vocês querem deles, exatamente. E isto é super importante na construção de um ser humano, de um jogador, de uma pessoa. É super importante estas coisas todas que nós vamos passando e vivenciando, ok? Era esta a mensagem que eu queria que vocês ouvissem hoje e nesta semana da estação onde ninguém para. Eu sei que este é o vosso podcast. Obrigado a quem ouve, obrigado a quem responde. Houve um episódio antes do Natal que eu coloquei onde eu contei uma história muito privada minha e que houve umas pessoas que me mandaram uma mensagem a dizer que não estavam à espera que eu abrisse o meu passado e a minha história dessa forma. Eu filo naquele episódio, eu não publicitei esse episódio porque eu queria que só quem ouve realmente este podcast com o coração e que só quem ouve e quem ouve por gosto ouvisse uma partilha tão íntima. Faz parte da minha construção e faz parte daquilo que eu sou hoje. Senhoras e senhores, meninos e meninas, voltamos-nos a encontrar na próxima semana, na Estação Onde Ninguém Para, ou no Handball Summit, meus amigos. Ouçam, ok? Também é muito giro. Eu gosto muito também daquele podcast. Abraços, beijinhos, palhaços, beijo na bunda e até segunda.